Baki Hama, um humano sem superpoderes sobrenaturais, sem respiração especial, apenas força bruta, técnica e instinto assassino, o que proporcionou a ele o título de campeão em seu universo. Mas e se ele fosse jogado no mundo de Demon Slayer, até onde um humano no ápice absoluto do corpo conseguiria sobreviver contra demônios que se regeneram, respiram técnicas místicas e quebram as leis da biologia? Hoje vamos analisar de forma realista até onde Baki Hama chegaria no universo de Kimetsu no Yaiba. E eu já aviso, o resultado pode surpreender muita gente. E antes de começar a análise, algumas regras claras devem ser estabelecidas. Primeira, o Baki não recebe respiração. Segunda, ele não vai virar um Hashira. Terceira, ele não luta apenas com as suas habilidades do próprio mangá. Aqui será considerado tudo do anime e do mangá de ambos os lados, pra depois ninguém vir reclamar de habilidades que não aparecem em algum dos dois lados, como foi no vídeo da Frieren no universo de Jujutsu Kaisen, que inclusive, se quiser depois, vai lá dar uma olhada porque também ficou bem legal. E é importante ressaltar que a maioria das produções de anime, o autor está diretamente envolvido, então se algo acontece lá é porque muito provavelmente o autor permitiu. Então não é nem um pouco de exagero imaginar cada uma dessas coisas que acontecem em ambas as obras ocorrerem nesse vídeo. Outro ponto importante é que os demônios mantêm a regeneração, Kikijutsu e fraquezas normais, ou seja, Luz do Sol e Nichirin. Aqui a análise é de feitos, não para ser fanboy. Então vamos analisar de forma realista. Mas antes, vamos entender primeiramente quem é o Baki Hama. E bom, pra quem não conhece, o Baki não é só forte, ele é o protagonista da franquia de mangás e anime Baki, um jovem lutador de artes marciais obcecado em superar o seu pai, Yujiro Hama, conhecido como a criatura mais forte da Terra. Ele é o resultado extremo do que um humano poderia se tornar no universo de Baki, e por isso mesmo iremos analisar o Baki de forma justa e em seu ápice pleno de força, pelo menos o mais recente que temos, afinal de contas o Baki está sempre evoluindo, mas iremos considerar tudo o que tiver à disposição do Baki, tudo que ele já aprendeu, todos os feitos demonstrados até agora. A força de Baki aumenta constantemente ao longo da série. Logo no início, o Baki com 17 anos já era o campeão do Tokyo Underground Dome. No mangá atual, Baki Rahen, ele tem cerca de 19 anos e continua a se fortalecer e evoluir, sugerindo que o seu ápice pode ainda não ter sido totalmente alcançado. Dito isso, suas habilidades são habilidades físicas sobre-humanas, sentidos aguçados, controle corporal extremo, como uma, entre aspas, liquidificação para escapar de algemas, por exemplo, Demon Back, costas do demônio, que aumentam drasticamente a sua força e velocidade, além de um arsenal de técnicas marciais adaptadas e criadas por ele mesmo, mas são apenas golpes, então eu não vou citar todas elas, porque senão iria se tornar uma lista imensa. Tudo isso potencializado por um aprendizado instintivo e rápido das artes marciais e a imunidade à dor via endorfinas. Mas se necessitar, eu vou estar citando sim aqui técnicas e golpes que o Baki poderia utilizar para ter um melhor desempenho, tá bom? Os principais feitos de Baki Hama, sem sombra de dúvidas, são a sua luta contra Yujiro Hama, o seu pai, ou melhor dizendo, o ser mais forte da Terra, sobreviver a impactos que quebrariam concreto, reagir a ataques quase instantâneos, uma técnica absurda de conseguir lutar contra qualquer estilo e se adaptar a ele, como foi mostrado em diversos momentos, controle corporal extremo, a dor, respiração e músculos e muitos outros. O corpo do Baki funciona como se fosse uma arma perfeita mesmo. Não à toa ele é filho e oponente à altura da criatura mais forte da Terra. Porém aqui está o primeiro grande obstáculo. Demônios não morrem por força bruta. Eles precisam ser decapitados por uma Nichirin ou uma lâmina feita com minério especial em Demon Slayer e por um ferreiro especial, ou morrer pelo sol. Então a pergunta real não é se o Baki é forte o suficiente para derrotar eles, mas sim ele consegue lidar com as criaturas que não morrem só com socos até o sol nascer, porque aqui ele teria duas opções: pegar uma Nichirin de algum Hashira ou fazer a luta durar até o dia. Porém, para sermos realistas, iremos levar em conta a durabilidade do Baki para resistir até o sol chegar, pois é improvável que o Baki fosse utilizar uma espada em batalha, já que o mesmo quase nunca ou nunca pegou em uma arma física em sua vida, apenas utiliza as técnicas de seus oponentes contra eles mesmos. Então, de tudo isso, vamos de fato começar a analisar até onde realisticamente Baki Hama chegaria no universo de Demon Slayer. Começando pelo nível mais baixo, humanos e caçadores comuns não Hashiras. Aqui seriam personagens como o treinador do Akaza e os caçadores iniciantes que aparecem durante a série como figurantes. Então seriam humanos treinados e aqueles que possuíssem respiração que melhorasse minimamente a sua força e resistência, ainda assim corpos limitados, e o resultado seria claro: o Baki derrotaria todos facilmente. Em força física, técnica, reflexos e brutalidade,
habilidade, o Baki está anos à frente desses personagens. Ele poderia quebrar ossos com um golpe, anular espadas com precisão, ler movimentos em segundos, mesmo sem respiração, o Baki pisaria nesse nível com certeza. Agora indo pro próximo nível, contra demônios comuns. Aqui a coisa muda um pouco. Demônios fracos têm força sobre-humana, regeneração rápida, técnica simples e acho que no geral é isso. De primeiro impacto, o Baki dominaria completamente no início. Ele consegue arrancar membros, mobilizar, esmagar cabeças, mas os demônios voltam. E aqui o Baki percebe algo novo, eles não morrem. O que o Baki faria? Provavelmente ele começaria a desmembrar, quebrar mandíbulas, arrancar pernas, neutralizar até o sol nascer. Então o resultado seria que o Baki venceria esses demônios fracos, mas com uma dificuldade crescente ao longo do nível deles. E vocês já vão ver mais sobre isso daqui a pouco. Afinal de contas, o próximo nível são justamente os Luas inferiores. E agora entramos em um território perigoso. Os Luas inferiores possuem regeneração absurda, Keikijutsus e além de ataques de longo alcance. Então aqui a força bruta do Baki começaria a falhar, pois dependeria de alcance. Porém, teríamos que considerar termos de velocidade aqui novamente, pois se o Baki conseguisse se mover mais rápido que os Luas inferiores para os atacar, ele teria uma grande vantagem, não concordam? Pois não adianta ser forte se os ataques não o tocarem. Tem muitas discussões que implicam sobre a velocidade do Baki ser ou não Mach 26, porém eu vou considerar sua velocidade como sendo hipersônica aqui, pois pode ser apenas especulação dos fãs, o fato dele ser Mach 26, e como não temos nada garantido sobre isso, acho que é justo limitar a velocidade do Baki à hipersônica, que ainda assim é extremamente rápida. Já os Luas inferiores, eu também fiz uma pesquisa sobre a velocidade deles, e entre eles e os Hashiras, e houve uma grande inconsistência de fatos, pois alguns fãs apontavam que os Luas tinham uma velocidade extremamente superior à hipersônica, porém Hashiras são mais rápidos que eles, e claramente não se movem na velocidade da luz. Na verdade, muitos apontam que a velocidade de um Hashira seria próxima à velocidade de supersônicas. Claro que depende do Hashira, mas considerando uma estimativa geral, acredito que aqui o justo seria classificar a velocidade dos Luas como inferior à velocidade supersônica para fins comparativos. Afinal de contas, a autora nunca se pronunciou sobre isso e provavelmente nunca teríamos uma concretização sobre velocidade vindo da própria obra. Claro que se você quiser especular e argumentar de forma coesa contra essa decisão, sinta-se à vontade para debater nos comentários de forma respeitosa, mas eu decidi fazer isso dessa maneira, pois eu acho melhor e mais coerente com os níveis de força e velocidade que veremos daqui pra frente. Portanto, voltando à luta, mesmo o Baki não consegue impedir regeneração, não conhece padrões demoníacos de Keikijutsu ainda, não tem arma Nichirin. Ele pode até dominar fisicamente, mas não finalizar essas criaturas. Então, em lutas prolongadas, o sangramento, cansaço e ataque surpresa poderiam sim prejudicar o Baki. Ainda assim, o resultado seria que o Baki começaria a perder vantagem, mas ele conseguiria ainda assim sobreviver pela sua velocidade, resistência, regeneração e tolerância à dor absurda via endorfina. Então, uma vitória talvez não garantida, mas muito provavelmente ele venceria por velocidade de ataques e poucos danos recebidos após o entendimento dos Keikijutsus. Agora, subindo um pouco mais o nível, aqui a realidade bate mais forte. Os Hashiras possuem respiração no limite máximo, técnicas feitas para matar demônios, velocidade absurda e anos de experiência. Em uma comparação direta, o Baki é fisicamente comparável ou superior aos Hashiras em força e até velocidade, mas os Hashiras lutam para finalizar. E eu sei que naturalmente eles não fariam isso, porque o Baki não é um demônio, mas aqui teremos duas vertentes a serem consideradas. E aqui o vídeo fica ainda mais interessante. Se analisássemos por meios convencionais, essa batalha seria muito improvável e não seria letal, pois os Hashiras não matariam o Baki e nem o Baki os mataria, a não ser que ele se tornasse um demônio. E eu acredito realmente que como demônio, o Baki poderia alcançar o ápice de um Lua superior e derrotar qualquer Hashira indo diretamente até os Luas superiores. Porém, eu vou considerar aqui o Baki sem ter se transformado para deixar o vídeo mais emocionante e realista. Voltando ao conceito, o Baki luta para vencer e os Hashiras lutam para matar, mas isso não significa que o Baki ficaria retido não, pois como já foi visto em situações de perigo extremo, ele foi forçado a ter que matar ou quase outras pessoas, principalmente guardas e etc. Então, em uma situação extrema, o Baki teria que lutar no seu máximo, e o resultado seria uma luta fisicamente vantajosa para o Baki, onde sim, se depender só disso, o Baki leva, mas os Hashiras têm uma vantagem tática e espadas. E aqui alguns poderiam argumentar, mas o Baki tem a Zero Sword, né, ou espada imaginária do Miyamoto Musashi. Aqui é outro ponto especulativo, pois o Baki nunca demonstrou, até onde eu saiba, essa técnica em batalha. O argumento de que ele poderia utilizar seria se baseando totalmente na natureza de Baki aprender a utilizar técnicas de oponentes alheios, mas eu particularmente desconsideraria por ele não ter demonstrado o uso durante o anime nem o mangá. Ele poderia cortar a Nichirin, certo? Então, ambas pertencem a universos com lógicas e poderes
e físicas diferentes, tornando a comparação direta um exercício especulativo. Não há uma resposta canônica certeira sobre isso, mas com base nas propriedades de cada uma, é improvável que a espada imaginária conseguisse cortar a lâmina Nichirin. Pelo menos essa é a resposta mais aceita. No entanto, porém dá para especular contra pela facilidade que essas lâminas são quebradas no decorrer da história. Então aqui seria um empate técnico de habilidades. Consideraremos que uma não anula a outra. Outro ponto importante é que já foi revelado e comprovado pela própria autora que as respirações nada mais são do que técnicas que não infligem poder real, como é mostrado em técnicas de água, fogo e etc. Por isso é desclassificado esse tipo de poder. Já a Zero Sword é capaz de fazer oponentes experientes sentirem cortes e até a sensação de morte, mesmo sem contato físico real. Então, pelo alcance, Baki conseguiria também causar grandes danos aos Hashiras, talvez o sobrepujando, pois eles possuem uma habilidade extra, a marca do caçador, que elevam seus níveis e atributos físicos ainda mais, além do mundo transparente, etc. Porém, o Baki também possui algo similar, a Demon Back. Então aqui a batalha ficaria ainda mais acirrada e eu acho que aqui o Baki venceria os Hashiras considerando tudo o que foi dito entre os personagens. Mas claro que aqui pode ser o fim da linha para quem quiser considerar que os Hashiras venceriam tranquilamente. Porém eu acredito que o Baki conseguiria sim e um pouco mais além aqui, indo então pro último nível, Baki versus Luas Superiores, e aqui não tem discussão. Luas Superiores tem velocidade surreal, Kikijutsus quebrados, regeneração instantânea, séculos de experiência. Exemplos disso são Akaza, Doma e Kokushibo. Mesmo Yujiro teria dificuldades aqui, o Baki simplesmente não passa mesmo com a sua Demon Back e Zero Sword. O resultado final seria o Baki sendo derrotado, não conseguindo finalizar, e sendo superado em habilidades sobrenaturais. Claro que não dá pra negar que ele provavelmente derrotaria alguns, mas todos é exagero na minha opinião. E quais ele derrotaria então? Muito provavelmente a Daki e o Gyutaro. E como eu disse, tudo isso aqui é meramente especulativo, mas levando em consideração, vamos aos fatos. O Baki no Demon Back é muito mais rápido e técnico, o Gyutaro depende de ataques previsíveis e veneno, e o Baki já enfrentou lutadores muito mais letais corpo a corpo, então ele conseguiria facilmente esmagar a Daki rapidamente, depois mobilizaria o Gyutaro quebrando membros, coluna e mandíbula até o amanhecer. Para que eles tinham uma instabilidade emocional absurda, então mais uma vantagem pro Baki. O Kaigaku, mesmo com a velocidade, o Kaigaku era muito instável. É um recém-transformado em Lua Superior 6, um ex-caçador de demônios, e ele dominava a inspiração do trovão de forma muito incompleta e limitada. Ele dependia muito de ataques explosivos e previsíveis, além de ter uma pouca experiência real como Oni. E aqui cairia no mesmo caso da personalidade que foi usado durante a luta de Frieren Gojo, Gyoko, Nakimi, e pararia por aí mesmo, a não ser que ele fosse um demônio. Aí eu acho que talvez ele conseguiria derrotar ainda o Hantengo, mas isso também pode ser debatido, já que o Hantengo em si era bem fraco, o que tornava ele forte eram suas personalidades, que eram previsíveis também. Afinal de contas, o Tanjiro, que não era nem Hashira, conseguiu perceber. Mas, como eu disse, eu acredito que ele precisaria sim ser um demônio para derrotar os Luas a partir desse nível. Mas pararia por aí. A partir destes, a quantidade de inimigos e poder bruto provavelmente derrotariam o Baki. Fora que a Nezuko Prime seria basicamente a inimiga natural do Baki, pois ele não teria como a derrotar de forma alguma, já que mesmo com a luz do sol não seria efetivo contra ela. Então, até onde o Baki chegaria realisticamente? Ele domina facilmente humanos, caçadores comuns e demônios fracos. Ele sofre contra ou pode até perder para luas inferiores e Hashiras experientes, mas onde ele com certeza não passaria seria contra os luas superiores. Afinal de contas, já foi demonstrado que, mesmo com todos os seus poderes, atualmente o Baki ainda não consegue passar por eles. Mas o Baki prova algo incrível aqui. Mesmo sem poderes, ele como humano pode chegar perigosamente perto do sobrenatural. Em números, o Baki venceria e exploraria cerca de uns 90 até 95% de todo o elenco de Demon Slayer, mas esses 5 a 10% restantes simplesmente não foram feitos para serem derrotados na força bruta. Mas agora eu quero saber, e se o Baki aprendesse a respiração do sol, ou se ele tivesse uma arma Nichirin, se vocês acham que a história mudaria completamente? Comenta aí qual crossover vocês querem ver no próximo vídeo, curte e se inscreve para não perder o próximo vídeo também. É isso pessoal, se cuidem, bebam água, fiquem com Deus, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.